Oi, gente, aqui é a Camila. Bem-vindos ao Arte Sentido, esse nosso quadro do Cadê o Sentido, em que a gente faz links entre a arte e psicologia, autoconhecimento. E hoje a gente vai falar sobre um filme que é muito fácil não dar absolutamente nada por ele, porque é uma comédia romântica bastante clichê. Mas aprofundando, é um filme que realmente tem muitos aprendizados. Dando uma breve contextualizada, a nossa protagonista começa a história em um relacionamento com o seu namorado e já no começo do filme, para grande surpresa e decepção dela, que tinha esperanças de ser pedida em casamento, ela na verdade leva um pé na bunda. E como ele vai fazer a faculdade de Direito em Harvard, ela coloca na cabeça que para reconquistar ele, e ele considere ela digna o bastante para eles se relacionarem, ela precisa cursar a mesma faculdade. E esse é o cenário em que a história se inicia. E aí vamos analisar junto então o que essa protagonista e tudo que ela passa tem a nos ensinar. Tu quer participar? Vem, pronto. Feita essa breve interrupção, a primeira coisa que eu acho que chama muito atenção logo na abertura do filme é o quanto a vida da Elle e das amigas dela fica orbitando em volta da vida do personagem masculino. Todas elas estão numa grande expectativa de o que vai acontecer no jantar que eles combinaram. Será que ele vai propor? As amigas parecem, inclusive, estar vivendo indiretamente através da Elle, que está vivendo em função das escolhas deste protagonista masculino. E aqui fica uma frase que eu amo e que acho que representa muitos problemas na nossa sociedade hoje em dia, que é: os homens são ensinados a amar muitas coisas e as mulheres são ensinadas a amar os homens. A gente não vê nenhum amigo do Warren em toda uma função de o que será que vai acontecer neste jantar dos dois. Esse já é um primeiro aspecto. Daí a nossa protagonista feminina vai para esse tal desse jantar e acontece exatamente o fato de que o Warren termina com ela. A justificativa é que ela não vem de uma família decente o bastante, que a família dele valoriza muito quem tem uma caminhada na área do direito, tem algum nível de importância nessa área. E aí a gente vai para a segunda reflexão, que é: a Elle fica absolutamente devastada, é como se a vida dela tivesse acabado. Fica bem aquele típico clichê das comédias românticas, que ela fica na cama, comendo chocolate, assistindo filmes de romance revoltada, porque o amor não é mais verdadeiro, se perguntando onde é que ela errou, o que faltou ela fazer. Porém, logo a gente vai se dando conta de que, na verdade, esse personagem ter se retirado da vida da Elle parece uma grande punição, mas é, na verdade, um grande livramento. Porque a gente vê o espaço que se abre na vida da protagonista para que ela comece a se desenvolver por si só. Apesar de a motivação dela de decidir entrar na faculdade é para reconquistar o namorado, ela começa a ver que, na verdade, ela é muito capaz porque ela consegue passar nas provas, ela começa a pegar gosto em estudar a área do direito, ela vai se destacando daqui a pouco nas aulas, começa um estágio também que ela vai muito bem. Aí acontece de ela encontrar o namorado na faculdade e ele voltou com uma ex-namorada, e é muito interessante a gente ver acontecendo justamente o que mulheres são ensinadas desde cedo a fazer, que é competir. Então a Vivian e a Elle inicialmente entram nessa dinâmica de disputa entre elas. Mas ao longo do filme, elas vão criando um senso muito mais de cooperação. E é incrível ver o que acontece quando mulheres, ao invés de perpetuarem essa dinâmica de competição, entram em dinâmicas de cooperação.
Inclusive, é importante a gente ressaltar que a El passa por uma situação extremamente delicada com um professor em algum momento da história. Ela passa a não acreditar nela mesma e quem volta a motivar ela é justamente uma professora mulher. Aqui a gente também precisa reforçar o quanto é importante a gente se nutrir e se aproximar de pessoas que confiam no nosso potencial. Existe uma pesquisa, inclusive, que foi feita do impacto que tinha em alunos quando os professores confiavam na capacidade desses alunos de se desenvolverem muito bem e o que acontecia quando esses professores largavam esses alunos de mão. E os resultados são muito impressionantes. Fica também a reflexão de quando a gente não está acreditando na gente mesmo, na nossa capacidade, no nosso potencial e que a gente está passando por fases muito desafiadoras, se nutrir das pessoas certas, se cercar das pessoas certas ao nosso redor vai sempre fazer toda a diferença. Então, depois dessa situação desafiadora com o professor e de a El ser motivada pela professora, ela volta a acreditar no potencial dela, faz um enfrentamento de várias situações difíceis e vai se desenvolvendo, até que chega pra mim uma das minhas cenas preferidas, que é no final, quando a El tá lá arrasando, e aí é claro que é quando o Warren decide tentar voltar com ela. E existe um termo estudado por uma mulher que é o termo da síndrome da escolhida. E o quanto nós mulheres somos constantemente convidadas a ocupar esse espaço de sermos as escolhidas pelos homens. Como se o nosso senso de valor estivesse atrelado a essa escolha. Mas o que eu simplesmente amo perceber é que a El tá tão forte, ela tá tão satisfeita com a vida dela, que ela sai nesse momento da síndrome da escolhida e ela assume a posição de quem escolhe. Existe inclusive uma cena no meio do filme, mais ou menos, em que ela vai encontrar o namorado numa festa e ela olha assim pra ele e diz: "Eu nunca vou ser boa o suficiente pra ti, né?" É quando ela começa a se dar conta de que, na verdade, talvez não tenha nada de errado com ela. E quando, ao final do filme, o Warren tenta voltar com ela e ela reflete que, na verdade, ela não quer isso, ela faz uma reflexão que faltou ela fazer desde o início da história, que é: tem esse cara que me largou, me deu um pé e eu tô aqui fazendo de tudo para reconquistar ele, mas eu quero esse relacionamento? Eu quero estar com um homem que me fez sentir que eu não era suficiente e que só por eu não ter uma família de prestígio e um cargo de prestígio eu não tenho valor o bastante? Ela não chega a fazer essa reflexão. Ela simplesmente assume que se ele terminou com ela é porque de fato tinha algo de errado com ela. E o quanto essa reflexão também precisa ser feita por nós quando a gente tem um senso de rejeição. Os primeiros pensamentos, as primeiras reações frente a uma rejeição têm a ver com o que eu fiz de errado, por que eu não fui boa o suficiente, mas a pessoa então vai escolher alguém muito melhor do que eu. E a gente não para muitas vezes para pensar, mas será que eu também escolheria esse relacionamento? Será que eu também escolheria essa pessoa? E a El com certeza só consegue fazer esse movimento porque ela criou ao longo da sua jornada um senso de capacidade com ela mesma e ela criou para si uma vida extremamente interessante. Uma vida em que ela não está mais direcionada para o outro e em ser escolhida pelo outro. E sim uma vida em que ela é a protagonista, em que ela assume o lugar dela, em que ela tem mais amigos, ela tem uma atividade profissional que ela gosta. Então, nesse momento, não é mais sobre por que eu não sou boa o suficiente, o que falta em mim, o que tem de errado comigo, e sim quem é que eu escolho para estar na minha vida. Quem é que eu permito que ocupe esse espaço? E isso é muito, muito, muito poderoso. E aí, no momento em que a protagonista ama a sua vida, o outro não tá mais nesse lugar idealizado. O Warren é totalmente redimensionado, a importância que ele tem na vida dela ganha outra dimensão. Então, apesar de esse filme ter sim os seus clichês, é
Claro que o filme também tem os seus exageros, situações que na vida real seriam muito complexas, são resolvidas muito facilmente na história. E ok, a gente ignora esse ponto para pegar esses aspectos que servem muito de reflexão pra gente na área dos relacionamentos, no sentido da rejeição, do empoderamento, de a gente aprender a criar uma vida que a gente ama, de que o sentido da vida de uma mulher não é estar direcionada para o outro e que, assim como os homens são ensinados a amar muitas coisas, as mulheres também podem sair dessa posição de que foram ensinadas a amar os homens e amar muitas coisas na sua vida também. Então, uma grande reflexão que eu acho que fica é: o quanto tu tem te dedicado para áreas importantes da tua vida que vão além do romance. Não quer dizer que o romance não seja importante, porque a Elle, inclusive, decide continuar acreditando no amor e ela quer ter um relacionamento, mas com alguém que vai respeitar esses outros espaços que ela quer ter e que ajuda ela a se sentir forte e não um ser faltante. Deu para perceber que Legalmente Loira, na verdade, tem muito mais aprendizados do que a princípio poderia parecer? Esse é o nosso Arte Sentido. E se fez sentido para ti, tu tá muito convidado, muito convidada a continuar acompanhando os nossos conteúdos, ajudando o nosso canal a crescer, curtindo, comentando, compartilhando e, é claro, te inscrevendo. A gente se vê nos próximos vídeos. Beijo grande e até mais!